Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos mais uma vez trabalhando um pouco do tema batismo. Esse tema, batismo, é muito amplo. Então não dá para a gente falar tudo de uma vez. Mas é importante que a gente tenha ao menos alguma noção. E muitas pessoas, por não terem noção das coisas mais simples da fé, se perdem, se afastam, mudam até de denominação religiosa. Ou até mesmo não vão para lugar nenhum, quando é o caso dos piores. A ignorância do nosso povo católico em relação aos assuntos da fé é muito grande, porque a nossa catequese, apesar de ter sido uma catequese no passado, não foi capaz, não que tenha sido ruim. Ela atendeu a uma situação da época, mas a nossa catequese não nos deu o substrato necessário para a continuidade da nossa fé. Porque também a catequese não é um momento em que você toma a catequese ali, se formou e foi embora com a primeira Eucaristia. Mas a catequese na igreja é um processo continuado. É um processo permanente. Então não existe essa história de eu já fiz aqui a primeira comunhão e já tomei minha catequese. A catequese vai até o último dia da vida do cristão. Mas a maioria de nós abandona essa caminhada, muitos não foram nem crismados e seguem a sua vida. No entanto, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos vivendo hoje em apuros em relação às coisas de Deus, porque não demos a devida atenção a determinados temas. E um desses temas é o batismo. O batismo é o primeiro sacramento, é o sacramento que abre o processo chamado de iniciação cristã. O sacramento do batismo é o primeiro e depois dele, somente depois dele, que a gente pode receber qualquer um outro sacramento. Nós sabemos, não sei se você lembra da sua catequese, que temos aí 7 sacramentos, dos quais nós leigos participamos do batismo, crisma, primeira Eucaristia, alguns para o matrimônio. São 7 os sacramentos. E o batismo é aquele que é chamado de base. É o primeiro. É aquele que nos confere também o maior grau que a gente possa receber na face da terra. Somente aquele e aquela que é batizado é chamado pela fé cristã de filho de Deus. Os outros que não são batizados são filhos porque foram criados, mas não são, de fato, herdeiros de Cristo e de Deus. São afirmações fortes que talvez você nunca ouviu falar sobre isso. Procure um padre, converse, pergunte sobre isso. Como é necessário conhecer o batismo? Meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus é muito claro sobre o que é o batismo e o que é que ele pode fazer na vida de uma pessoa. Ele diz aqui aos apóstolos: ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho. Aqui tem a sequência daquilo que vai acontecer. Os apóstolos saem pelo mundo inteiro, os apóstolos começam a anunciar o Evangelho. O que é o Evangelho? A vinda do Filho de Deus sobre a terra. O Evangelho é o nascimento, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Esse Evangelho, essa boa notícia, deve ser anunciada para todas as criaturas, sem distinção. Todos os homens e mulheres da face da terra devem saber que Jesus se encarnou no meio dos homens, que Jesus padeceu a sua paixão dolorosa na cruz, morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o anúncio do Evangelho. Agora, aqueles que crerem, olha aqui, Jesus dizendo:
quem crê no Evangelho, quem crê no anúncio que vocês vão dizer, crer é ter fé. Não é isso? O que é crer? Crer é depositar confiança. Os apóstolos começaram a pregar em vários lugares do mundo e algumas pessoas, de repente, de fato, começaram a acreditar naquilo que os apóstolos estavam dizendo. Então, ali, Deus já deu o dom da fé. Quem é que dá o dom da fé? Deus. Deus confere o dom da fé. Primeiro, a fé daqueles pagãos, daquelas pessoas que nunca ouviram falar em Jesus. Agora, Jesus dá uma outra condição. Quem crê é a condição. Primeiro é crer. Quem crê e for batizado será salvo. Não basta só crer. Entende? Por isso que a gente não pode ficar com essa história de que a pessoa pode ficar sem ser batizado. Não pode, não pode. Filho de católico, filho de cristão, deve sim ser batizado. Porque aqui diz no Evangelho de São Marcos: quem crê e for batizado será salvo. Meus irmãos e minhas irmãs, o que é a salvação? A salvação é ser tornado, pelo batismo, filho e filha de Deus. Porque quem é filho e filha de Deus, já tem dele a herança, a vida eterna, a bem-aventurança que é a felicidade no céu. Aquele e aquela que são batizados, que creem e são batizados, contemplarão na glória de Deus a face de Deus. Ser salvo do quê? Ser salvo de ser um filho de Adão. O que é o filho de Adão? Adão pecador. Adão foi aquele que desobedeceu a Deus e deixou para a herança a humanidade toda a mancha do pecado. Jesus vem, nasce como homem, sem pecado, sem mancha, nos resgata da mão do demônio, nos salva com seu sangue na cruz, derrama sobre nós a água do batismo e nos torna agora perfeitos filhos de Deus. Esta é a salvação para nós. A salvação que Cristo traz para os homens e para as mulheres é ser filho de Deus. O que é que você acha que pode ser maior do que você ser um filho e uma filha de Deus? E não é filho de Deus naquele aspecto que a gente gosta de dizer, né? Fulano é filho de Deus. Não, estou falando desse aspecto comum. Todas as criaturas foram criadas por Deus. Mas o batismo nos confere algo maior. Porque o batismo nos torna filhos de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Preste bem atenção nisso. O que é um filho de Deus? É aquele que é a imagem e semelhança de Deus, que é a imagem e semelhança de Cristo. À medida que o batismo vai ganhando em nós o espaço necessário, à medida que a ação batismal muda a nossa vida, nós somos agora configurados como imagens de Deus. O Pai, a nos contemplar depois do batismo, não nos vê fracos e deprimidos, entregues ao pecado. Não, aquele e aquela que é batizado e que tem fidelidade ao seu batismo é contemplado por Deus como Jesus. O Pai olha para mim e para você, se a gente estiver no estado de graça, e vê seu Filho Jesus Cristo. Por isso é que São Paulo diz: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E aí Jesus continua com a sua advertência. Primeiro, ele manda ir pelo mundo inteiro. A igreja é missionária, anuncia o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, ele também diz o que acontece com aqueles que não creram e que não foram batizados. E mesmo aqueles que creram por o início, depois abandonaram. Acontece aqui: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Condenado a quê? É Jesus agora que nos condena, que nos empurra para o inferno? Não, não é isso que Jesus está dizendo. Quem crê, meu irmão, quem for batizado, é filho de Deus, legítimo, herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo. Aquele que não crê e aquele que não é batizado, portanto, não herda a vida eterna.
se torna e continua sendo filho de Adão. O que é o filho de Adão? Aquele que é feito para a morte. Adão foi o primeiro homem, tido como o pai da humanidade. E este, por conta de um pecado, se condenou à morte. Se condenou ele mesmo à morte. O que é que São Paulo nos diz sobre isso? O salário do pecado é a morte. Todo aquele e aquela que preferem viver uma vida, como diz Padre Walter, né? Uma vida desenfreada de pecado, será condenado. É preciso viver como filho legítimo de Deus. Batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Simples assim. Deus não é complicado, não. Deus é simples. Ele abriu as portas do céu para nós. Ele disse, olha, o paraíso que outrora estava fechado, agora está aberto. Vinde. Vinde ver, como diz. Quem tiver sede, vem a mim e beba. Vocês vão receber uma água que vai jorrar para a vida eterna. A água do batismo. Mas aquele que não crê em Jesus, aquele que não quer fazer uma experiência com ele, ele mesmo, a pessoa mesmo, está se condenando. Está se afastando da vida para a morte. O livro do Deuteronômio nos diz, eis que eu coloco diante de ti 2 caminhos. Um que leva à vida e outro que leva à morte. Escolhe, pois, a vida. Todo aquele e aquela que escolhe o batismo e que vive como filho e filha de Deus batizado, na fidelidade, esse sim escolheu a vida, não escolheu a morte. Pensemos um pouco, meus irmãos e minhas irmãs, como temos vivido o nosso batismo. Todos nós, a maioria de quem está me ouvindo agora, são batizados. Mas ser batizado é viver como um filho de Deus. E Jesus nos diz em Mateus, no capítulo 5, sede santos, como o vosso Pai que está no céu é santo. O que é um batizado e uma batizada? É um santo, é uma santa. Porque a mancha do pecado foi apagado quando ele desceu nas águas do batismo. Eis que eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquela água que caiu sobre nós apagou a culpa dos nossos primeiros pais. Agora não somos mais uma criatura velha, somos uma nova criatura. Uma criatura que é muito mais do que criatura, é filha legítima de Deus. Veja só, em Jesus Cristo, nosso Senhor, iniciou um processo agora na nossa vida. O batismo inicia um processo que só terá fim, aliás, que nunca terá fim. O batismo inicia em nós uma coisa chamada vida cristã. A vida cristã é uma vida na graça de Deus. É uma vida cumprindo os mandamentos e a palavra de Deus. Para depois de uma vida aqui, fiel ao batismo, fiel à fé, contemplarmos verdadeiramente nosso Senhor na sua glória no céu.